prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, conhecido como Prefeito TikToker, foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeitas de desvio de recursos públicos na área de saúde. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo a residência de Manga, seu gabinete na prefeitura e a sede municipal do Partido Republicanos. É, o mesmo partido do Tarcísio. E não é que ele gravou um videozinho ironizando a ação para o TikTok? Vamos ver se ele vai continuar dando risada. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que ele gravou videozinho. Ele é alvo da PF e a resposta dele é gravar videozinho. Eu, no lugar dele, estaria procurando os advogados, mas enfim. Então, Sofia, inclusive ele chegou a dizer: só encontraram Nutella na minha casa. A gente vai assistir o primeiro vídeo aí do Al trazendo sobre a Nutella que ele mostrou, que ele fala, sabe? Ao invés daquele potinho de creme de avelã que todo mundo conhece de Nutella, o que a gente encontrou, na verdade, de acordo com a Polícia Federal, foram assim uns papelotes assim, sabe? Com um rostinho na frente, que tem um valor assim no mercado. Então tá meio estranho esse discurso aí do prefeito TikToker. E detalhe, ele é chamado de prefeito TikToker justamente por causa da sua propaganda nas redes sociais. Mas ele é um prefeito que sequer entrega os projetos que ele anuncia no TikTok. Ou seja, é propaganda enganosa, ainda é apontado dessa forma, é tudo fake. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer a primeira matéria do UOL, que justamente a gente vai ter uma apanhada aí sobre o que aconteceu com esse prefeito aí de Sorocaba. A gente presta atenção. Ah, pronto, esse vídeo não tem áudio, Sofia, então a gente pode manter sem, a gente pode até comentar em cima dele mesmo. Que a Polícia Federal deflagrou uma operação em Sorocaba para investigar grupo que desviava dinheiro de recursos públicos da saúde. A gente está falando de recursos Olha, milionários da saúde. isso é que ele chama de Nutella? Exatamente. Isso aí, Ah, né, de isso acordo que com a Polícia chama de Federal. Nutella. Pois é, esse dinheiro aí foi encontrado, de acordo com a Polícia Federal, durante essa operação, em buscas, né, nesse caso aí a Polícia Federal realizou buscas na casa, na sede, na prefeitura e na Secretaria de Saúde. Eu não tô vendo caixa de Nutella, você tá vendo caixa de Nutella, Sofia? Ah, eu sei que dá pra comprar bastante Nutella com aquilo ali. Pois é, detalhe que essa Ó, investigação... escondido. Tava escondido debaixo do livro? Foi isso que eu entendi dessa imagem? Deixa eu ver de volta. Ó, tem um livro. Tiro. Ah, não, é uma caixa. Não, tira a caixa, é uma caixa. Tira a caixa. Aí tava escondida dentro de uma caixa, tinha uma outra caixa, escondida debaixo da caixa, tá aí os potes de Nutella. Entendeu? Papelote de dinheiro vivo. E detalhe é que a cunhada do prefeito e outras pessoas religiosas ligadas ao prefeito, eles estão aí, de acordo com a Polícia Federal, investigados na mesma operação. E essa operação foi iniciada em 2022, que aponta fraudes junto com a contratação de uma organização social. Tem um vereador que ele vai explicar mais a fundo como conseguiram essa investigação, mas ela não envolve só Sorocaba, ela envolve outros municípios também em todo o país. E bens e valores apreendidos podem chegar à soma de 20 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal. É isso que a gente está falando, é de muito dinheiro. Os envolvidos vão responder por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e furtação de licitação. E aí, Sofia, eu vou te pedir para colocar o segundo vídeo desse rapaz aí, ó, o prefeito TikTok, o prefeito Manga. Por quê? Porque ele ainda ironiza, diante da apreensão, da Polícia Federal bater na porta dele, da Polícia Federal dizendo que ele está envolvido em um desvio milionário, ele ainda ironiza um pouco tudo o que está acontecendo. Aliás, eu vou te pedir, antes, para trazer a matéria do UOL, em que um vereador ele explica quando começou essa operação e o que, de fato, se trata a operação em Sorocaba. Por favor, Sofia. Membros do Tribunal de Contas julgaram e regularam o contrato. A partir desse julgamento, eu entrei no Ministério Público Federal, porque é uma unidade federal, apesar da gestão ser plena da saúde em Sorocaba, ela é uma unidade que tem recursos federais. O Ministério Público Federal instaurou o inquérito e segue fazendo a investigação, e nós chegamos a esse momento agora. O que se apura aqui, a Fabíola Josias, é um desvio de 62 milhões de reais à saúde. Essa entidade, a SENE, ela não pagava nem a faxina, não pagava o pessoal da segurança, da limpeza, não pagava os profissionais que atuavam na unidade.
tudo era superfaturado. O que se apura aqui é um superfaturamento de 50% em tudo, linear. É um negócio escandaloso que aconteceu aqui na cidade. E agora nós estamos chegando aí nos estertores, né, com a possibilidade, as apurações estão indicando nisso, de a participação de agentes políticos nessa tramóia toda que foi feita com a saúde aqui no nosso município. Então, assim, é uma investigação muito importante aqui para nós. É isso, Nadai. Pois é, gente. É isso, é um desvio milionário que envolve a saúde em Sorocaba e que o prefeito ainda age como se nada estivesse acontecendo, que para ele, de fato, nada está acontecendo. Inclusive, vamos ver o vídeo da ironia do prefeito, por favor, Sofia? Medo. Ao lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba. Vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Então, né? Sofia, essa cara da Sofia tá ótima. Você tá sem áudio. Gente, cara, você não consegue, cara. Você não consegue só na base da comunicação sobreviver na política, sabe? Isso é uma coisa que você vê. Tem muita gente. Tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a gente ama, né, Dai? Arthur Duval. Cara, é um Sim. bom comunicador? Não dá pra negar que ele é um bom comunicador. Ele não ia conseguir se manter por tanto tempo relevante no YouTube e tal se ele não fosse um bom comunicador. Então, alguma coisa ele sabe fazer. Ele conseguiu sobreviver dentro da política só com isso? Não. Assim como tantos outros que já caíram, sabe? O outro lá, faltou o nome, o que foi o da. Foi preso por estupro? Gabriel O Gabriel Monteiro? Monteiro. Gabriel Monteiro, era Isso, Gabriel. youtuber de policial e tal. Cara, você não sobrevive na política só na base da comunicação. Não estou dizendo que ser um bom comunicador não consiga te alçar politicamente. Infelizmente, nós temos aí o Nicolas Ferreira para mostrar isso. Mas para você conseguir se manter e crescer ali dentro, você precisa mais que comunicação. Esse prefeito TikToker aí, ele é um bom comunicador para esse estilo aí de redes sociais e TikTok e tal. Vai conseguir sobreviver na política só com isso? Agora tá passando pelo primeiro teste. Eu não nem diria que seria o primeiro teste, viu, Sofia? Porque, assim, nesse caso aí, é algo muito mais grave, de fato, sabe por quê? Porque foram encontrados quase R$ 1 milhão nos destinos em que a Polícia Federal foi buscar, né? Foi o valor de R$ 863 mil encontrado nos endereços de líderes religiosos ligados ao Manga. Então, por mais que não estivesse ali embaixo do colchão dele, junto com a Nutella, estavam em pessoas ligadas a ele, tanto que o nome da operação, inclusive, é Copia e Cola, viu? E ela também participou de outras 12 cidades de São Paulo e também na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. É muito dinheiro para a gente achar, por exemplo, que é só uma prova. Nesse caso aí é bem difícil que, inclusive, né, passe mesmo. Mas o que me surpreende é que depois da operação, ele cita que ele tentou se lançar candidato à presidência, meio que numa brincadeira que foi feita por ele, e a galera foi comprando a ideia, porque você acabou de citar, né, no começo. Ele é do mesmo partido que o Tarcísio. E ele fez uma gravação aí, a lá TikTok, dizendo que a saúde falando do preço dos remédios e dizendo que a saúde de Sorocaba ia muito bem, a saúde de Sorocaba, que é essa agora, que aparentemente teve desvio milionário, isso só em uma das licitações que foi citada. E ele fala assim, eu vou me lançar presidente da República. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer esse vídeo, porque ele fala realmente isso, ele vende a ideia de que ele é a solução. Infelizmente, ele vende isso.
Dia 1º de abril, ele publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre preço de medicamentos e no final disse: eu quero ser candidato à presidência. Aí eu fui conversar com ele e ele me disse que não era brincadeira de 1º de abril e que ele já até conversou com o presidente do partido dele, Marcos Pereira, e disse que recebeu o apoio do presidente do partido para que ele seja, assim, pré-candidato à presidência, na hipótese, na possibilidade de o governador Tarcísio de Freitas não disputar o Palácio do Planalto. Se Tarcísio concorrer à reeleição em São Paulo, o Republicanos pode ter Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, ou prefeito TikToker, como ele é conhecido nas redes sociais, como candidato na disputa ao Planalto. Ele ficou conhecido nacionalmente. Algo me diz que já era. Tá? Eu não acho que né, Sofia? eu não acho que ele vá se lançar a presidência mais depois dessa. O que será? Mas assim, não é a primeira vez que o Rodrigo Manga ele figura a operações, ele também aparece no cenário nacional. O Rodrigo Manga ele tem um perfil de ser pessoa, né, expansiva para frente. Ele já foi denunciado por funcionários aí, se eu não me engano, no ano de 2024, eu vou confirmar aqui agora, para participar. Ele forçava, segundo as denúncias, que funcionários participassem da sua campanha, né? Então tem uma questão nebulosa aí voltada para o Manga, infelizmente, mas o que é pior é que ele foi eleito e, como prefeito de TikTok, ele tem aí uma grande expressão, inclusive nas redes sociais, e ele acaba tendo figurando bem, né, durante esse período aí que a esquerda e a direita ainda não definem bem os nomes, porque ou vai ser o presidente Lula, ou vai ser Tarcísio ou Caiado. Então, enquanto não se define ainda muito bem os nomes, ele vai surfando aí na onda, né, do que dá para se fazer. A questão é justamente essa operação é uma operação muito séria, ele certamente vai continuar utilizando as redes sociais, ele tem todo o direito de fazer isso, para a sua defesa. O que a gente espera é a celeridade das instituições, né, para que não deixe, para que faça algum controle ali, controle de danos, porque assim como a gente viu com a Carmen Lúcia à frente do TSE, o Manga ele tem todos os recursos na mão, literalmente, e a gente tem a Carmen Lúcia no TSE ainda, quando a Carmen Lúcia no TSE em relação a Marçal. Então, esses políticos que são ligados às redes sociais, TikToker, e acham que podem fazer tudo e falar tudo nas redes sociais, eles são um grande perigo para a nossa democracia. Um detalhe é que, lógico, que o Manga ele já se encontrou com o Bolsonaro em alguns momentos, inclusive, recentemente teve uma foto dele, assim, com o braço cruzado, assim, com Manga, dizendo, Bolsonaro com um boné dizendo vem morar em Sorocaba, sabe? Todo mundo com o braço cruzado vem morar em Sorocaba. Eu acho interessante. Eu, inclusive, indicaria que toda a extrema-direita fosse morar em Sorocaba mesmo, e que não fosse, a gente já tira de lá, a gente deixa eles morando sozinhos no reduto deles, sabe? Vivendo sozinhos. Enfim, às vezes eles se merecem. Eles se merecem isso. Pois é, daí eu vou falar pra você que, assim, coitado de Sorocaba, ok, primeira coisa. Mas assim, eu concordo com você. Como eu disse, eu acho que você, sendo um grande comunicador e sabendo usar muito bem as redes, pipipi, popopó, você alça na política. Não garanto que você se mantém na política. Dito isso, o tempo que você passa na política é o suficiente para causar um grande estrago. Então, é uma coisa que é perigosa, que a gente não pode brincar com isso. E a gente tem que lembrar que essas redes não são neutras. As redes, elas têm lado. Se você tem alguma dúvida disso, olha a foto lá da posse do Donald Trump, os donos de todas elas sentadinhos na frente, lá na primeira fila, na posse do Donald Trump. Todos eles aí se aliando ao Trump. Essas redes, elas são de extrema-direita. Não é à toa que a extrema-direita sabe surfar tão bem nelas. Não é só uma questão de que a direita sabe usar as redes, a esquerda não. As redes são de direita, a direita tem muito mais dinheiro do que a esquerda, porque a direita está do lado da burguesia. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, e é uma coisa que precisa de regulação.
precisa de regulação. E quando eu falo precisa de regulação sobre as redes e precisa de regulação sobre como essas redes são usadas eleitoralmente. Porque a gente não pode esquecer do que o Marçal fez. O Marçal, ele conseguiu arranjar um jeito de ter financiamento ilegal de campanha. Não foi considerado assim, não foi lido assim pelos tribunais, mas ele conseguiu dar um jeitinho de gastar muito mais dinheiro com a campanha dele do que os outros candidatos. Por quê? Porque ele deu um jeitinho ali usando as redes. Então, alô TSE, alô Carmen Lúcia, pelo amor. Enfim, é isso, Dai. Sophie, só uma correção, tá? O outro escândalo que envolve o nome de Manga, que colocou ele em projeção nacional, foi o seguinte: uma das pessoas ligadas a ele, que é um ex-secretário, o Manuel Davi, diretor da Inova, empresa prestadora de serviço para o Parque Tecnológico de Sorocaba, foi investigado e foi preso por lavagem de dinheiro de crime organizado, sendo que esse secretário ele foi nomeado para esse cargo em fevereiro, durante a gestão aí de Manga. Então, foi esse o caso que levou Manga e não o outro caso que eu citei, perdão. Só para a gente deixar aqui, fazer essa correção, mas lembrando que ele continua sendo prefeito blogueirinho e os próprios vereadores apontam que as informações que ele diz que ele saiu entregando, que ele fez isso, fez aquilo, é tudo informação meia-boca, é tudo fake news, é tudo informação que não tem procedência. Ele é tido hoje pelos vereadores, pela oposição de Sorocaba, como o prefeito da não entrega. É essa a fama hoje do Manga. Que triste, né? Mas que bom, pelo menos, que vai ser o menos um candidato à presidência. Perfeito, Dai. Antes da gente encerrar aqui o corte, eu vou passar um recadinho para vocês. Gente, hoje nós lançamos um vídeo importantíssimo, né? Foi lançado hoje às 2 da tarde, que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo na tela. Como Big Techs acabam com o futuro das nossas crianças. Ó, a gente tá falando aí de rede social, a gente tá falando de Big Tech. Esse é um vídeo que eu admito que é bem pesado, falando sobre o efeito das redes sociais aí nas crianças e adolescentes, mas que apesar de ser bem pesado, é algo que sobre o qual a gente tem que conversar. É importantíssimo, acho que um dos vídeos mais importantes que a gente já fez nesse novo quadro do Meteoro, que é o telescópio. Justamente por tratar de temas tão pesados e de temas que as Big Techs não querem que vocês fiquem sabendo, esse vídeo acaba não sendo tão distribuído quanto os vídeos comuns do Meteoro. Então fica a recomendação para ir lá assistir. A gente vai precisar de vocês para ajudar essa mensagem a chegar em mais pessoas, porque é uma mensagem que tem que ser ouvida. E é isso. Muito obrigada por ficar aqui assistindo a gente até o final desse corte. E até mais. Tchau, tchau.